O Chá do Príncipe é o segundo livro de contos da Olinda Beja, que é uma escritora daqui, ó, São Tomé e Príncipe, um país pequenininho, insular, formado por essas duas ilhas aqui e outras pequenas, e que só tem 1.000 quilômetros quadrados. É um país pequeno, mas que tem uma história riquíssima, e parte dela está refletida aqui, ó, nos 22 contos do Chá do Príncipe, que foi lançado aqui no Brasil em 2021 pela Imã Editorial. O Chá do Príncipe é o livro que a gente vai discutir nesse mês de março, no Clube de Leitura África em Livros. Então, para você se inscrever no nosso encontro do dia 18 de março, ou então, se você quiser saber a programação toda do África em Livros até o final do ano, a programação de 2023, é só dar uma olhada no texto aqui embaixo. A Olinda Beja é a única autora de São Tomé e Príncipe que teve os livros publicados aqui no Brasil. E o Chá do Príncipe é o quarto livro dela. O quarto livro dela, lançado por aqui, né? Os outros são A História da Gravana, né? Histórias da Gravana. Gravana é a época da estação seca aqui em São Tomé e Príncipe. Como é um país equatorial, né? A época da seca dura 6 meses. Geralmente vai de maio a outubro, né? Mas voltando aqui, Histórias da Gravana, que também é um livro de contos que foi publicado em 2011, e depois a gente teve 2 livros de poemas dela, né? Aromas do Cajamanga, que foi lançado em 2009, e A Sombra do Ocá, em 2015. Histórias da Gravana e esses 2 outros livros de poemas foram publicados aqui pela editora Escrituras. Mas voltando para o Chá do Príncipe. O Chá do Príncipe é uma reunião de contos, crônicas e histórias curtas, né, que em algumas delas parecem até lendas ou até fábulas são-tomenses, né? Mas, no fim das contas, o que transborda aqui do livro é muito da história de São Tomé e do sentimento de isolamento que só quem vive em ilha sabe como é que é. E tem até nome para isso, né? Insularidade. O Chá do Príncipe é um livro que também põe a gente em contato com uma outra forma de narrar histórias em português. Porque, afinal, São Tomé e Príncipe é um dos 5 países do continente africano que foram ocupados pelos portugueses. Foram ocupados por Portugal durante o período colonial. Os outros são Cabo Verde, que está aqui, que é também um outro país arquipélago, são 10 ilhas, Cabo Verde, a Guiné-Bissau, aqui vermelhinho, né? Depois a gente tem Angola e Moçambique, que está aqui do outro lado. A mágica da narrativa da Olinda Beja é que ela vai enredando a gente com os personagens que também têm um sotaque diferente da língua portuguesa, um outro ritmo, que a gente pode até demorar um pouquinho para entrar, mas rapidinho a gente mergulha, dá um mergulho sem volta nele. Entre os textos que eu mais gosto, está um que ela faz uma reflexão sobre o que é ser santomense, né? Porque o país é muito jovem, o país se tornou independente só em 75, não tem nem 60 anos. E ele precisou se reinventar quando os portugueses simplesmente foram embora de lá. E foi nesse momento que surgiu uma figura que seria o grande embaixador da cultura e da música santomense, que internacionalizou o nome do país, que foi o cantor João Seria. João Seria mesmo, seria, né, com esse nome e no futuro do pretérito mesmo, né, que foi o grande responsável pela exportação da cultura e da música santomense. Bom, esse é um dos pontos que, na verdade, é uma crônica, né, dos que eu mais gosto. Cada um vai ter o seu, pode apostar. Afinal, como ela mesma fala no último conto, que é o conto que dá nome ao livro, os textos, os 22 textos que estão aqui, vão deixar no leitor um paladar acridoce que vai do limão à manga, que nem o chá que se faz com as folhas da chalela, que também é conhecida como Chá do Príncipe.